Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero saudar você, meu irmão, minha irmã, nesta quinta-feira, para juntos refletirmos o Evangelho do dia. O Evangelho que é a Palavra de Deus no nosso dia a dia, a Palavra de Deus que produz frutos quando nós abrimos o nosso coração. Então, abra o seu coração hoje para que a Palavra ela possa entrar e produzir frutos de graça, de bênção, de santidade na sua vida. E não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos, com os seus grupos, esse Evangelho, para que eles também possam ter a oportunidade de ler e meditar. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, mas sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus hoje no Evangelho, ele pergunta aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Muitos, como vimos no Evangelho, muitos tinham respostas diferentes. Uns, como o Evangelho falou, achavam que era João Batista, outros que era Elias ou um dos profetas. E Pedro, então, iluminado pela graça divina, ele vai e declara com toda a convicção: tu és o Cristo. E essa resposta de Pedro, ela nos ensina algo essencial. Reconhecer Jesus não é apenas a gente saber sobre ele, mas crer nele com o coração. Então é muito fácil falar de Jesus como um personagem da Bíblia. Mas será que nós temos a mesma fé de Pedro para afirmar que ele é o nosso Senhor e Salvador? Agora, será que realmente nós vivemos como discípulos dele ou apenas sabemos quem ele é e sem nos comprometer com ele? E para você, meu irmão, minha irmã, quem é Jesus? Essa não é apenas uma pergunta teórica, mas é um questionamento que deve transformar a sua vida. Se ele é Cristo, se ele é o Cristo, então devemos segui-lo sem reservas, confiar nele e colocar nossa vida inteira sob o seu senhorio. E aí, logo após a sua confissão de fé, Pedro, ele se atrapalha. Então, quando Jesus começa então a falar sobre a sua paixão e morte, Pedro reage com medo e tenta impedir Jesus de seguir esse caminho. Então ele queria um Messias glorioso. Pedro queria um Messias glorioso, ele queria um rei poderoso que governasse com força, e não um Messias sofredor que enfrentaria a cruz. Jesus então vai e faz o quê? Repreende severamente Pedro. Vai para longe de mim, Satanás. Mas por que essa palavra tão dura? Jesus, preste atenção nisso, Jesus ele não chamou Pedro de Satanás porque ele era mau, mas porque naquele exato momento ele pensava com a lógica humana e não com a lógica de Deus. Então Pedro, ele queria um caminho fácil, um caminho sem sofrimento, um caminho sem cruz. Mas Jesus sabia que a salvação da humanidade viria pela entrega total na cruz. Muitas vezes nós somos como Pedro. Nós queremos um cristianismo sem dificuldades, sem renúncia, sem sacrifício. Às vezes a gente quer a bênção, mas não quer carregar a nossa cruz. Mas Jesus nos ensina que seguir a Deus exige coragem, fidelidade e disposição para enfrentar desafios, confiando que a cruz nos leva à ressurreição. Então Pedro, ele queria moldar Jesus segundo as suas expectativas. Então ele acreditava no Messias, mas ele queria
que o Messias, que Jesus agisse, né, conforme seus planos humanos. Então esse é um erro muito comum também em nossos dias. Muitas vezes nós queremos um Cristo adaptado aos nossos desejos, que concorde com tudo que fazemos, que não nos exija conversão, que nos abençoe, mas que não nos peça renúncia. Então a pergunta que Jesus fez aos discípulos também se dirige a nós hoje. Quem é Jesus para você? Para alguns, ele é apenas um personagem histórico. Né? Para outros, um grande mestre da moral. Para muitos, um refúgio nas dificuldades, mas que é esquecido nos momentos bons. Mas Jesus, ele quer mais do que isso. Ele quer que o ser, que ele seja, né, para você, o centro da sua vida. Jesus quer ser o centro da sua vida. Ele quer ser o teu Salvador. Ele quer ser o Senhor da sua vida. E se nós reconhecemos que Ele é o Cristo, então nós precisamos viver essa verdade com nossas atitudes. E hoje Jesus nos faz a mesma pergunta: quem sou eu para você? A nossa resposta não pode ser apenas com palavras, mas com uma vida que demonstre que realmente acreditamos nele. Isso significa aceitar a cruz, viver para o céu, buscar a santidade e confiar em Deus em todos os momentos. E você? Está pronto para seguir Jesus de verdade? Mesmo quando o caminho não for fácil? Então, que a sua fé seja firme e a sua resposta seja sempre esta: Senhor, Tu és o Cristo e eu quero Te seguir para sempre. E quero deixar para você a bênção para este dia. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.